Da junção de 3 mulheres brasileiras em campos diferentes do mercado editorial, uma escritora, uma editora e uma designer, surge uma nova editora, a Nossa Editions. Uma ideia original e ousada. A Nossa Editions é uma editora francesa, focada na publicação de livros escritos por mulheres latino-americanas e francesas para o público francês e amante da língua espalhados pelo mundo. As nossas convidadas de hoje, Simone Paulino, escritora e fundadora da editora Nós, Gabriela Castro, designer e sócia fundadora do Bloco Gráfico, e Márcia Tiburi, filósofa, artista plástica e escritora. São as responsáveis pela nova editora, e nesse bate-papo respondem todas as dúvidas sobre o novo projeto. Conversamos sobre esta empreitada, sobre os desafios de empreender em um novo país, as especificidades da nova casa editorial, a identidade visual, sobre a forma de editar e produzir livros da nossa e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo os custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 233 do podcast do Publish News, do dia 5 de setembro de 2022, gravado no dia 26 de agosto. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Thales de Menezes e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. Não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Simone Paulino, Gabriela Castro e Márcia Tiburi. Queria agradecer aqui esse time incrível por participar com a gente e contando esse maravilhoso empreendimento, né? Que eu nem sei, eu tentei fazer aula de francês, mas vocês vão saber que eu não fiz. Então, primeiro, acho que conta pra gente o nome da editora, né? E por que lançar uma editora na França, né? E que desafio é esse que vocês se meteram, que parece maravilhoso, mas é um desafio bem interessante, né? Quem quer começar a conversar com a gente? Simone! Posso falar, se quiser. Vai lá, Simone. Eu sempre mais faladeira, né? Bom, o nome da editora é Nossa Edition. Nossa, por uma razão muito simples, a gente queria que fosse uma editora que tivesse já de saída essa identificação com o feminino, né? Como algumas pessoas sabem, eu tenho uma editora que é a editora Nós, né? E então a Nossa, ela nasce quase como uma derivação natural, né? Dessa editora anterior, né? Mas é, sobretudo, uma editora que se quer uma agregação de talentos, vamos dizer assim, né? A gente quer agregar alguns talentos múltiplos e diferentes e fazer disso um conceito diferente mesmo para o mercado editorial. A gente imagina aqui na França, vão chamar de Nossa, porque tem sempre esse acento mais pronunciado, né? Mas para nós é Nossa Edição. E como é que vocês se juntaram para esse projeto? Como é que uma achou a outra e começou essa ideia de criar a editora? A gente não se achou, a gente já é juntas há muito tempo. A gente convive, é um convívio de muitos projetos, de muitas histórias. Então, nós somos, na verdade, ligadas intimamente pelo amor aos livros e pela amizade que nasce disso também, que já tem um tempo. Eu vejo assim, né? E aí veio mais esse aspecto de
inventar, inventar coisas bonitas, né? Essa é uma. Eu conheço bem mais a Simone do que a Gabriela, mas a Gabriela conheço mais pelo trabalho, mas eu sei que é óbvio que pela história dela, pela história da Bloco Gráfico, pelos livros que ela produziu, eu sei que ela é uma pessoa que quer fazer coisas bonitas nesse mundo. E ela escolheu os livros e as artes e tal. E a Simone, que eu conheço mais intimamente, é uma pessoa que tem uma respiração poética. A Simone é uma irmã, a gente se fala todo dia há anos, então é uma convivência assim muito natural. E tanto que eu tenho levado, tenho começado a publicar minha literatura na Nós, que é essa editora lindíssima que ela criou, que é um projeto também muito dela, muito do coração dela, assim como a Bloco Gráfico é um projeto muito do coração da Gabriela. Então, por exemplo, eu me senti muito finalmente em casa, me senti muito acolhida, muito querida, muito honrada de fazer parte dessa criação, né, que é a nossa, que de repente nasceu assim. Eu achei uma sorte, eu fiquei muito contente. Eu acho que esse encontro também de três personalidades diferentes, sabe? Eu acho que é esse encontro que fica cada vez mais forte, assim, essa troca fica cada vez mais rica, digamos assim. Então, eu tenho uma relação com a Simone de, acho que também quase 8 anos, né? Talvez um pouco mais. Porque a gente se encontrou praticamente no momento que ela estava formando a Nós. E nós, do Bloco Gráfico, nós somos responsáveis por todos os livros da Nós, assim, no projeto gráfico. Então, eu brinco que eu converso mais com a Simone do que com meu marido, assim, a pessoa que eu mais converso. E é o dia inteiro, com mil questões, não só do trabalho, mas também de referências, enfim, de problemas da vida pessoal, enfim. Então, eu acho que essa relação é muito sólida e bonita, assim. E esse encontro com a Márcia também tem sido, para mim, bem importante, assim. São pessoas que eu admiro. Assim como eu tenho sócios que eu admiro no Bloco Gráfico, agora eu tenho sócios que eu admiro na nossa. E a editora com sede na França, e vocês vão publicar livros escritos por mulheres latino-americanas e francesas, certo? Como é que é Isso. essa procura de construir esse catálogo? Como achar a nossa? Como se inscrever na nossa? Vocês que vão atrás? As escritoras podem ir atrás de vocês? Como é que funciona? Então, tudo está nascendo agora, né? É isso que eu achei legal vocês perguntarem, essa coisa do nosso encontro, né? Porque, assim, para quem está de fora, tudo está nascendo agora, mas para nós não está nascendo agora. Na verdade, isso é uma criação que vem à tona de um processo, né? De um conhecimento entre nós três já de muito tempo. Na verdade, digamos assim, que a gente vinha gestando essa editora juntas, talvez até um pouco meio sem saber, né? E agora as coisas se precipitaram no sentido bom da palavra, né? No sentido de vir à tona mesmo nesse momento, né? Porque da mesma forma que é um encontro de desejos e de saberes, etc., também é um encontro de oportunidades, né? Então a gente olhou para o cenário que é um cenário que a Márcia conhece mais profundamente ainda, porque está instalada em Paris, mora em Paris, está lá há alguns anos e ela pode comentar isso. Ela teve uma percepção de algo que eu, nas minhas viagens para a Europa, hoje, por exemplo, eu estou aqui na Feira do Livro de Lisboa, né? Eu tenho feito há muitos anos, esse trânsito, meio como uma caixeira viajante, trazendo livros do Brasil para a Europa já há pelo menos 7 anos, né? E a gente começou a perceber no nosso entorno uma série de mulheres maravilhosas, pensadoras, escritoras, artistas plásticas, fotógrafas, etc., todas em busca de um espaço na Europa para mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte, mostrar a sua escrita e tendo que lidar com aquela dificuldade que é a dificuldade de todo mundo que quer publicar
mesmo no Brasil, mas mais ainda na Europa e especificamente na França, né? Porque você tem lá os grandes grupos editoriais e você tem algumas editoras independentes, a peneira é muito difícil e tal. E aí a gente pensou, por que não, em vez da gente, essas mulheres maravilhosas, ficarem atrás de uma casa francesa, de fato, por que a gente não cria uma casa para esses projetos, para essas ideias, para essas escritas, para essas artes, né? Então foi assim que a gente foi se agregando a essas mulheres que estão espalhadas pelo continente europeu e não só, né? Pela França, pelo continente europeu e não só, e que estão sem um teto para a arte que elas produzem, né? E aí acho que a Márcia pode falar um pouquinho mais disso também, que foi uma percepção também muito dela, né? Desse encontro com essas mulheres incríveis. Então, transitando assim pela Europa há 4 anos que eu estou vivendo aqui, eu fui conhecendo, inclusive, não só mulheres brasileiras em vários países, brasileiras em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, aqui na França, enfim. Fui conhecer na Itália, enfim, vários países. E fui me dando conta, assim como existem muitas brasileiras no Brasil também, com uma literatura incrível, com ensaios incríveis, ou artistas fazendo fotografia, fazendo, enfim, desenho, pintura, também fazendo teatro, conheci mulheres com obras dramatúrgicas fortes, mas há uma misoginia que é inerente à própria estrutura do mercado. Então, ela é a nossa editora, ela é a nossa casa, ela é a nossa projeto, a nossa ideia. Queria também fazer menção às tradutoras, porque as tradutoras são, em geral, figuras muito apagadas e que passam histórias misóginas muito pesadas. Eu tenho amigas tradutoras que contam coisas muito tristes. E por quê? Porque a misoginia ela perpassa, ela realmente atravessa as relações e ela é própria da estrutura do mercado. Bom, então foi meio que uma intuição, assim, né? Quando eu e a Simone a gente começou a conversar sobre ter uma editora, também já faz anos, essa ideia vai e volta. E a gente foi trocando isso, eu fui contando isso, à medida que foi amadurecendo também a minha relação com essa vida aqui fora. Eu fui me dando conta disso, e aí a gente foi sempre trocando, até que veio essa ideia de que essa editora tinha que ser uma editora das mulheres. Não quer dizer que ela vá publicar só mulheres, mas quer dizer que o nosso grupo, o nosso público, as nossas parceiras, as nossas amigas, é um bando de mulheres fazendo coisas, um bando de mulheres que tem tudo para exercer, ou que já exercem os seus protagonismos, mas que, ao mesmo tempo, são ceifadas em vários momentos na estrutura do próprio mercado. E como a gente também conhece o funcionamento, então, do mercado patriarcal, do patriarcado, que ele mesmo é um mercado, a gente acha que a gente não precisa se preocupar com a literatura dos homens, porque a literatura e as edições dos homens, porque eles estão lá fazendo as deles, e eles sempre têm espaço. E a gente quer fazer uma coisa entre as mulheres que a gente admira, entre as mulheres que a gente confia, mulheres que são feministas ou não, mulheres que... Quer dizer, todas nossas amigas hoje são feministas, né? Mas quero dizer que às vezes não são mulheres que têm uma bandeira, que nem eu tenho muito essa bandeira, uma bandeira da minha vida. A Simone já não precisa ter essa bandeira, porque ela joga num outro território, né? A Gabriela, mas para mim, isso é uma questão, é a minha primeira definição, né? Então, também conta isso. Mas a ideia é muito trabalhar com uma lógica de parcerias e de criação de projetos e de possibilidades enfim, que as pessoas vão chegar e vão nos apresentar, a gente também vai sugerir para as pessoas. Isso já está aparecendo, já está sendo interessante, mas, sobretudo, tem uma coisa também que me move. A Simone, por exemplo, ela é uma editoraça, né? A editora. A Gabriela é uma designer, a designer. O meu negócio, o que eu curto na vida é aula de filosofia. Eu gosto da aula de filosofia. Eu sou uma professora. Mas eu gosto, isso é meu, assim, eu gosto de escrever.
E eu gosto de livros, eu gosto de ver livros acontecendo. No meu passado longínquo, eu tentei ter uma editora, mas eu não tinha boas parceiras. Então, eu gosto de ver pessoas desabrochando. Eu dei muita aula de literatura, de oficina de escrita, eu ajudei muita gente a se encontrar com a sua escrita. Então, eu gosto de ver as pessoas fazendo livros. Eu sempre indiquei muita gente para muita editora. Eu fiz muito prefácio, muita orelha, eu sempre ajudei as pessoas a fazerem livros. Então, eu sempre gostei de ver os livros acontecendo e as pessoas acontecendo através dos livros. E eu sempre acho que o melhor da vida a gente guarda ali naquele arquivo de memória, o livro é uma peça importante de construção da memória, da beleza, da poesia da vida, mesmo quando ele está escrito em prosa, ou mesmo quando ele está escrito na forma de um ensaio. Então, para mim é muito isso, é trazer isso à tona, e eu vejo muita gente com essa potência, e tem espaço, tem espaço, tem lugar, tem muita gente no mundo que ainda não leu quase nada, e a gente pode ajudar as pessoas a lerem, então é muito isso, sabe? Coisa que eu queria entender que é assim, vocês vão publicar na França, aqui, em francês, em português, em outros idiomas. Me explica um pouco qual é o esquema né, em cima disso, de publicação. Isso que você está perguntando já é mais a coisa mesmo assim. Qual é o território, qual é o mercado, qual é a língua, qual é o nicho em que vocês vão atuar, né? Em princípio, nós vamos publicar livros em francês, na França, escritos por mulheres brasileiras e latino-americanas e francesas. Em princípio, é isso. A nossa não vai ter uma atuação comercial forte no Brasil, por exemplo. Os nossos livros vão ser vendidos essencialmente na França. Só que a gente sabe que essas fronteiras hoje elas estão tão diluídas. Eu mesma, nesse momento, estou aqui participando da Feira do Livro de Portugal. Estou vendendo livro brasileiro aqui na Feira do Livro de Portugal. E essas fronteiras estão muito borradas, sobretudo depois da pandemia, em que você criou uma situação que você não precisa necessariamente estar naquele território fisicamente para que a sua ideia, ou o seu produto, ou o seu livro, no caso, né, esteja presente ali, né? Então, em princípio, os livros que vamos publicar são escritos por mulheres brasileiras, latino-americanas e, eventualmente, mulheres francesas também. E vamos publicar esses livros na França, em francês, e é para circular no mercado francês. Agora, pode ocorrer, como é o caso, por exemplo, desse primeiro livro que a gente vai publicar, que é o da Márcia, que é um livro que interessa ao Brasil também, nesse caso, né? Porque a Márcia tem um grande público no Brasil, né? Então, nesse caso, aí a gente está fazendo um outro tipo de parceria, que é para ter uma parceira comercial no Brasil para vender o livro em francês. Então, no Brasil, ele vai ser como se fosse um livro, como se fosse o que ele é, um livro importado, digamos assim, né? E a gente fechou, então, uma parceria com a livraria Gato Sem Rabo, que é uma livraria feminista também, que vai fazer a venda exclusiva dos nossos livros franceses no Brasil. Mas o nosso mercado é o mercado, falando na linguagem de mercado, né? O mercado é, sobretudo, o mercado francês e em língua francesa. Tem um detalhe aí, só para me atravessar aqui para contar um detalhe que é também interessante, faz parte disso tudo, e o porquê do meu livro, ser o primeiro e ser agora, né? Podia ser de outra pessoa. Mas é um fato que eu já tinha a tradução desse livro, que é um romance que eu publiquei em 2018 no Brasil, e quando eu saí do Brasil, eu comecei a trabalhar com artes visuais, que é uma coisa que faz parte da minha vida e que agora, de uns anos para cá, então resolvi levar a sério. E aí eu peguei esse livro em francês e comecei a copiar esse livro e fiz um trabalho visual que tem 6 metros por 3, que eu estou montando a exposição que inaugura na segunda-feira justamente com esse livro. E sempre nessa troca com a Simone e tal, mostrando e contando, olha aqui o livro como está ficando, não sei o quê. E um belo dia, Simone, então vamos fazer esse livro logo, vamos fazer
a editora, vamos fazer esse livro logo, e aí ela eu vou dizer isso para vocês duas são muito ninja, é inacreditável, elas são muito ninja, elas fizeram esse livro muito rápido, eu fiquei muito emocionada porque ele ficou muito bonito, e como foi um trabalho todo, não só quando eu escrevi o livro, para ser um livro no sentido mais tradicional do termo, mas quando eu passei 9 meses escrevendo esse livro todo inteiro à mão, ilustrando o livro e tal, e aí de repente ver o trabalho que Gabriela e Simone fizeram com o livro, o trabalho editorial, me arrepia. Então, tudo isso também teve esse caráter muito emocionante, muito bonito, e foi também porque eu vou fazer essa exposição, semana que vem ela inaugura, ela vai ficar 2 meses, o livro vai ficar exposto aqui, o grande livro, né, de 6 metros, vai ficar exposto por 2 meses aqui, depois eu vou expô-lo também em Portugal até janeiro. Então tinha também esse elemento que chamava o livro, né? Chamava o meu livro para ser, digamos, o primeiro, já porque ele estava aí, estava pronto, estava meio a tradução estava pronta, e elas foram ninja na produção gráfica, na impressão desse livro. Então tem essa história também que funcionou junto. Se não, podia ter sido o livro da Koawa Apurinã, que vai ser o segundo livro, podia ser o da Marie Caroline Sagliot, que vai ser o terceiro livro, ou de qualquer outra mulher. Mas foi o meu porque teve esses acontecimentos que combinavam cosmicamente, digamos assim, e rompiam, né, do momento que eu estou vivendo também, e aí calhou que juntou tudo. Queria que vocês contassem já sobre o conceito gráfico, como é que ele foi pensado, né? Porque, se eu não me engano, todos os livros vão ter o mesmo formato e as capas vão ser sempre da mesma cor. Como é que vocês pensaram isso? É só uma curiosidade, né? Que acho que uma das poucas coisas que eu sei do mercado francês é que quase todos os livros têm a mesma cara, né? E imagino para Gabriela seja um desafio ainda maior, né? Como que é um mercado que, quer dizer, não sei quanto vocês conhecem, queria até que vocês falassem um pouco mais dessa parte também, né? Do aspecto físico. Eu acho que só completando um pouquinho o que a Márcia estava falando, que, enfim, nesse primeiro livro a gente fez esse casamento, né, do livro, do romance, com a Márcia artista. Nesse caso foi esse encontro da Márcia com a Márcia mesmo, assim, mas a Márcia em lugares diferentes. Então isso é uma coisa que a gente pensou muito para a editora, né? Ser uma editora também que propõe um casamento entre a literatura e artes plásticas e também a fotografia. Então, que seja esse lugar de diálogo entre as artes, né? Então, acho que a gente começa com a Márcia desse jeito, com essa obra e o livro, e agora, por exemplo, a gente vai ter as fotos da Fernanda, da Fernanda Tafner, que vai acompanhar o nosso próximo romance, né? Então, eu acho que... Então, pensando nesse desafio, a gente conversou muito sobre isso, e de fato, o mercado francês, né, a maioria das editoras, as grandes editoras, optam por um projeto que seja padronizado, né, as capas sempre iguais, enfim. A gente conversou muito sobre isso e optou também por entrar no mercado dessa forma. Mas eu acho que a gente acrescentou um pouco da bossa brasileira, digamos assim, né? E desse cuidado que eu acho que o design brasileiro editorial é muito forte, assim, de pensar o livro como um objeto tridimensional, que ele tem volume, ele tem textura, então pensar na composição do texto, nas escolhas, né? Nada é gratuito, sempre tem um conceito forte por trás. Então, isso para a gente é muito importante. Então, sim, todas as capas serão iguais, só que a gente entra com uma cor forte, o vermelho, que é uma cor, enfim, que ela tem potencialidades simbólicas, que a gente acha importante. E só que os livros sempre vão ser acompanhados, então, desses trabalhos fotográficos ou artísticos. E cada livro, então, vai ter um detalhe, um casamento diferente, assim. Então, a gente sempre vem com uma coisa a mais, digamos assim. Queria só complementar a sua fala. Você estava falando desse diálogo, né,
dos livros com as artes, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a distribuição de vocês. Vai ser em livrarias independentes, boutiques, lojas e museus. Eu quero que vocês contem um pouquinho sobre a distribuição desse diálogo, porque eu acho que, como um objeto de arte, faz sentido estar no museu, o livro estar no museu. Eu achei muito interessante, eu não sei se é algo característico na França, você encontrar livros em locais diferentes, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a distribuição. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho disso, porque também entra um pouco na outra pergunta sobre a questão do mercado, né, e tal. Sim, a gente pretende ter uma distribuição, digamos, diferenciada. Eu encontrei uma amiga, uma grande trabalhadora do mercado editorial brasileiro, uma das melhores, num evento na Livraria da Travessa semana passada, e ela me disse assim, estávamos conversando, e eu falei assim, o mercado ficou um pouco ressabiado assim com o nosso anúncio, né, com a nossa. Aí ela falou assim, mas também, né, assim, é uma coisa muito inédita, ninguém nunca fez isso, uma coisa assim, né, botou uma dramaticidade na coisa. De fato, talvez ninguém nunca tenha feito nada parecido com isso, mas aí eu disse para ela o seguinte, que o erro, talvez, na percepção seja de imaginar assim, mas espera aí, elas vão montar uma editora na França? Elas vão o quê? Elas vão, por exemplo, concorrer com a Gallimard? Elas vão querer ter pilhas de livros na FINAC francesa? Não, né? A resposta é não, porque o nosso nicho, o nosso mercado, o nosso desejo está em outro lugar. A gente quer fazer livros que sejam únicos, que sejam extremamente artísticos, poéticos, graficamente elaborados, com todos esses conceitos que a Gabriela falou, etc., e que levem a voz e a arte das mulheres brasileiras para dentro do espaço cultural francês. E como que a gente faz isso? Pelas bordas, né? Que é por onde a gente encontra essas entradas, né? Então, por isso, a gente elegeu essa distribuição desse ponto de vista, né? Então, pequenas livrarias artísticas, por exemplo, eu, quando lancei a Nós, lá atrás, 8 anos atrás, a Nós foi lançada em Paris, na verdade, por uma série de coincidências, foi lançada em Paris, numa livraria no Marais, que é uma livraria que vende essencialmente livros de arte. Então, vai ser um dos nossos parceiros. Outra coisa que é muito comum na França é como você encontrar loja de roupa ou de sapato que vende livro. Então, a gente quer que os nossos livros estejam também nesses espaços. Quando a gente fala museu, a pessoa pensa o Louvre? Não, não é no Louvre. Mas Paris é cheia de pequenos ateliês de arte, galerias, etc., onde o nosso livro cabe perfeitamente, né? Então, são esses espaços, e aí eu acho que a Gabriela também pode falar um pouco, porque quando a Gabriela construiu a nossa marca, né, a nossa identidade visual, nós elegemos colchetes para ser o nosso elemento visual, né? E esse colchetes ele tem justamente essa carga simbólica, né? De abrir um parêntese, de abrir um colchete, de abrir um espaço e incluir nesse espaço algo que não é originalmente dali, mas que ajuda a esclarecer aquilo que está sendo dito, feito, falado, escrito, né? Então, digamos que a gente vai abrir uma série de colchetes, pequenos colchetes, pequenos espaços para serem preenchidos, digamos assim, né? Isso do ponto de vista cultural, linguístico, literário, etc., mas também mercadológico, né? Olha, aqui tem um espaço para vocês, aqui tem um canto dessa livraria em que vocês podem expor os livros de vocês, porque aqui tem um público que está interessado nessa produção brasileira, latino-americana, contemporânea e artística. Então, é um pouco por aí, para essas bordas que a gente está entrando nesse mercado gigante maravilhoso, né? E a tiragem, para complementar, vai ser de quanto?
1000. As tiragens iniciais serão de 1.000 exemplares, né? A Simone estava contando um pouco do, talvez, estranhamento, né? De a gente, digamos, quase exportar livros, né? Tipo, porque realmente a gente está, talvez, é um momento inusitado do mercado, né? Tipo, o ano passado foi com grande venda, etc, né? Pandemia, etc. E aí, fazendo esse movimento para fora também, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Falar assim, mas já não tem desafio suficiente aqui, né? A gente vai procurar outro ainda, com o mercado, não sei, porque para mim parece completamente diferente, com outras regras e tudo, né? Como que é enfrentar esse desafio também? E acho que é engraçado quando a Marcia fala assim, meu livro tá traduzido. Para mim até soa estranho, né? Você fala assim, como assim traduzido, né? Tudo isso é um pouco ao contrário pra gente. Acho que é um pouco isso também, né? Como que vocês veem essa nova empreitada desse jeito, né, também? De a gente estar indo para fora. Depende de acontecer esse ano também, eu tenho vontade também, né, de estar em outros lugares. Eu acho que é justamente isso que tem de extraordinário. Eu acho que a editora tem duas coisas que eu acho que são, ao mesmo tempo, o seu grande desafio e a sua grande força, né? Que uma é isso que a Márcia e a Gabi já falaram bem, que é desse encontro dessas mulheres, dessas potencialidades, desses diferentes saberes, dessas diferentes artes. Porque você também pegar tudo isso, essa diversidade enorme, e conseguir traduzir isso, conseguir fazer disso um objeto livre que interesse a um mercado é um grande desafio. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é super difícil, é um desafio, portanto, mas é também uma grande potencialidade, porque aí você faz uma coisa que é meio única, digamos assim, né? O mesmo se dá em relação ao mercado, né? Porque sim, nós temos um mercado brasileiro que já é complicado, que é concorrido, que é fraco ao mesmo tempo, porque temos poucos leitores, etc. e tal. E a França também enfrenta as suas dificuldades como mercado, né? Porque é um mercado muito maior, até uma curiosidade, quando a gente foi pedir o ISBN do livro, né? Duas coisas bem interessantes que são bem diferentes do mercado brasileiro, né? Então, a gente aqui não, eu estou em Lisboa agora, mas aí no Brasil você pede na CBL o ISBN, né? E vem o número para você. Se você até pagar adiantado, você pode receber 3 ou 4 ISBNs e depois você vai colocando nos livros e tal. Na França, quando nós fizemos a solicitação dos ISBNs, eles já nos mandaram os ISBNs dos seus 20 primeiros livros. Ou seja, para começar, eles confiam que a gente vai ter pelo menos 20 livros publicados aí no próximo período. Isso já é uma coisa super legal. E quando eu fui ver o número do ISBN, o que eu descobri? No Brasil, nós somos mais ou menos um pouco mais de 80 mil editoras que existem ou já existiram, né? Tem muitas que foram descontinuadas. Na França, são 580 mil, mais de 580 mil. E é um mercado, assim, é um país menor que o nosso, né? Porém, tem 580 mil editores. Porque ter uma editora na França é uma coisa relativamente simples, meio que faz parte da cultura francesa. Você ter uma editora, você ter uma livraria, você tem. Tanto que é muito simples até você abrir a editora efetivamente lá, fora todos os incentivos que você tem, né? Então, sim, entrar nesse mercado, que tem algumas regras diferentes das regras brasileiras, é um desafio, mas é também uma potencialidade, porque é fazer algo que não foi feito ainda. E se não foi feito, pode ser feito, né? Foi daí que a gente partiu, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu que moro aqui tenho essa parte do desafio também de ir construindo as coisas em termos de relações aqui com as livrarias, com essas pequenas livrarias, com esses espaços e tal. Mas já há, né, já há um circuito assim que a gente vai transitar com os nossos primeiros livros, e isso certamente vai se expandir. Mas eu estou falando isso pensando numa visão assim um pouco ainda mais expandida da questão, porque eu olho pelo lado das transformações culturais. Eu me pergunto assim, por que a nossa, ou um empreendimento como a nossa é possível, né, hoje? Porque há
é claro, o jogo, né? Muita gente morando fora do Brasil, muito brasileiro morando fora do Brasil, por bons motivos, por maus motivos, sabe lá. Muitas pessoas com uma grande formação, com grandes projetos, vivendo dentro do Brasil. Então, muitas mulheres querendo fazer coisas e já mulheres que não estão mais a fim de ficar esperando, como uma das nossas parceiras me disse isso, para mim foi muito marcante. Ela disse: eu estou cansada de esperar que alguém me queira. Ela estava se referindo, ela é uma artista, e ela estava se referindo ao drama dela com a vida dela como artista. Então, ela não quer mais esperar uma galeria, ela não quer mais esperar uma editora, não quer mais esperar que alguém escolha ter uma obra dela e que seja todo um circuito em que ela tem que ser desejada. Ela não quer mais ser desejada, ela quer fazer as coisas que ela gosta. E eu acho que todas nós somos, para falar de nós três, imagino que vocês que estão aqui nessa conversa com a gente também, mas hoje em dia é muito isso, né? Nós três, e muitas mulheres são assim, a gente faz as coisas que a gente quer. Então, não tem porquê, se a gente quer publicar livros, vamos fazer editoras. A Simone, esses dias, me lembrava da Virginia Woolf, que criou sua primeira editora para publicar seus livros, né? E que a Simone, inclusive, anda publicando, a Simone com a Gabriela aí. E então é isso, a gente quer fazer coisas bonitas, legais, interessantes, assim como a literatura que a gente faz, a arte que a gente faz, cria o nosso público, porque cria as subjetividades que vão gostar dos objetos que a gente cria, dos textos que a gente cria. Imagina, gente, eu comecei a estudar filosofia, fui fazer filosofia numa época que isso nem existia, agora virou... Todo mundo faz, graças às deusas, é maravilhoso. Mas vocês também, então nós somos pessoas que ficamos inventando coisas, mas não é inventando assim com cálculo, é fazendo porque a gente acha bonito. A gente vai fazer um livro, esse primeiro, o segundo, o terceiro, porque a gente gosta. Assim começou a Gabriela, assim começou a Simone, assim comecei eu. E aí a gente vai construindo e vendo como é que faz o próximo e fazendo as pessoas terem acesso a isso. Então é uma construção também menos patriarcal, não, aliás, nada patriarcal, porque não é uma construção em cima de um cálculo utilitarista. É um jogo de possibilidades, a própria nossa é uma obra de arte, né? Essa é a ideia. A editora é uma obra de arte feita a 6 mãos, com as mais diversas mãos, numa longa e gigantesca coreografia que começa a se construir numa conversação, como se faz uma obra de arte. Não é um empreendimento colonial, aliás, é anticolonial, é contracolonial, é na contramão do que sempre se fez, porque o Brasil, como país colonizado, é aquele país que o que vem de fora é bom. A França não está acostumada com isso, mas os tempos são outros paradigmas entram em cena, e novos diálogos, e há muita gente que simpatiza. Evidentemente, a Europa tem muita xenofobia, no Brasil também tem, mas assim, há muita gente que simpatiza com a novidade, muita gente está cansada da rigidez de muitos aspectos da cultura francesa, querem coisas novas. A gente também, a rigidez que também tem no Brasil, a gente quer sair disso. Essa rigidez é sempre patriarcal e capitalista, e a gente quer explorar outros modelos mercadológicos, ou para além da ideia de um mercado tradicional capitalista. A gente quer outros jogos. E eu acho que isso é o futuro da cultura humana. Por isso que eu também falo que a nossa é um projeto cultural. Fazer livro num mundo que odeia os livros, num país como o nosso. Aqui na França, pelo menos não se padece desse mal, né? Mas o nosso Brasil, a nossa é um empreendimento de amor ao livro, é um empreendimento pelo qual a gente quer mostrar que livro vale a vida, vale o esforço, vale o nosso amor, vale a nossa energia, que isso traz muita coisa para muita gente, e que isso tá muito para além de se preocupar se vai dar certo como negócio. Vai dar certo, inclusive, como negócio, mas a nossa preocupação é outra. Falando em preocupação, achei incrível realmente, Márcia, do que vocês estão pensando.
Mas eu queria da Gabriela, que eu tive um passado já de produção gráfica, etc. E eu tenho um apreço muito grande pelo aspecto visual do livro, né? Como que é diferente também? Você vai ter mais liberdade, você sente isso? Porque produzir, sei lá, você produz para um monte de editoras também. Mas agora, para a sua, como que ter uma experiência também? Não sei, quanto você pensa para o público, para quem você está criando, para o público francês ou não? Isso faz diferença? Eu acho que, claro, tem uma diferença, né, é, um pouco no pensar o livro, mas não no pensar porque agora é meu também, porque na verdade eu tenho eu trabalho, bom, eu comecei na COSAC Naif, né, e acho que tem essa coisa do cuidado e da liberdade no projeto gráfico que nasceu de lá, e que eu consegui trazer um pouco para o bloco e até para outras editoras, inclusive para nós, que eu tenho liberdade total. Simone, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho liberdade total de pensar os livros, enfim, de ter essa conversa, até de muitas vezes eu fico falando para Simone, eu acho que o designer editorial, ele é um organizador, né? Então, muitas vezes, além de pensar a identidade do livro, enfim, a fonte, a capa, ele também organiza o conteúdo, e muitas vezes ele até contribui para a própria edição, né? Organização desse, não é melhor a gente trocar esse texto de lugar, enfim, pensar um pouquinho também no conteúdo, né? Você entrar em contato e organizar isso, não só visualmente. Então, eu acho na nossa é um desafio muito grande a gente pensar num público, mas na verdade, quando a gente vai se comunicar através de linguagem, enfim, de imagem, é uma coisa universal, e isso cada vez mais é forte. É um pouco isso que a Márcia está falando, né? E a Simone falou das fronteiras. E eu acho que no design isso não é diferente. Eu acho que chama atenção, e é onde a gente quer também chamar atenção, o cuidado que a gente vai ter com cada edição. E não só o cuidado gráfico, enfim, na produção gráfica, nos detalhes, mas também em como a gente traz as imagens, qual é essa relação entre o conteúdo. Enfim, então, eu acho que é um pouco ocupar esse lugar, que eu vejo das editoras francesas que eu conheço, que são menores também, que é um pouco que a Simone estava falando, que é ter uma editora, né? Não é ter uma superestrutura. Eu conheço uma editora na França que são duas mulheres, que é ótima essa editora, mas que elas são, na verdade, do texto, mas elas que diagramam o livro, enfim, como elas aprenderam ali, elas diagramam os livros, as capas são sempre iguais, escolhem apenas uma imagem, isso é muito comum na França. E a gente quer levar um pouco com os nossos livros, que a gente pode ter um projeto sempre igual, uma capa que tem uma unidade gráfica, mas que todos os elementos do livro sejam bem costurados, digamos assim. Então, mas, por exemplo, tem uma coisa que a gente cuidou bastante, que eu acho que vale falar, é da escolha tipográfica. Então, todos os livros a gente vai usar a mesma tipografia, e aí a gente escolheu uma tipografia que chama Lígia, que é da Flávia Zimbardi, desculpa, e ela chama Lígia em homenagem a Lígia Clark. Então, já na escolha tipográfica, que é uma homenagem, é uma mulher fazendo uma homenagem a outra mulher. Então, a gente teve um pouco essa preocupação, sabe, de escolher uma... É muito difícil, né, mulher se destacar na tipografia. Então, a Flávia se destacou super, ganhou vários prêmios, inclusive fora do Brasil. Então, a gente teve também essa preocupação de trazer uma outra mulher para estar dentro dessa nossa história. Então, eu acho que essa nossa, como que eu posso dizer? Eu não, a gente tem que também, acho, ter um pouco de cuidado, que não existe um pouco reinventar o livro, né? Não adianta ele tentar reinventar o livro que já existe há sei lá quantos anos. Mas é isso, pensar o livro como objeto e pensar cada elemento dele, sabe?
querendo ou não, tá tudo costurado, né? Vocês pensaram em todos os mínimos detalhes e acho que vai ser uma editora muito bonita. Eu queria que E eu acho vocês... que costura é uma ótima palavra né? para dizer. A costura nas relações, a costura é isso da gente pensar graficamente, a gente pensar na costura como encontros, enfim, na costura entre as culturas. É um pouco, acho uma ótima palavra, assim. E conta pra gente um pouco das 3 primeiras obras que vocês vão lançar. A primeira é da Márcia, né? Ela já comentou um pouquinho, mas queria saber mais sobre a história por dentro, assim, desses 3 primeiros títulos. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Que é algo que a Márcia já falou aí muito en passant, mas que, assim, a editora, não, a nossa edição não foi uma editora que foi criada para publicar um livro da Márcia Tiburi, ou 10 livros da Márcia Tiburi, porque, enfim, acontece que o livro da Márcia Tiburi, nesse momento em que a gente decidiu criar a nossa, era o melhor livro para publicarmos nesse momento, porque está dentro de um contexto, né, de um grande evento que vai acontecer no dia 7 de setembro, na França, um evento que tem a ver com os 200 anos, né, da independência do Brasil, num prédio histórico da Prefeitura de Paris, onde vai ter uma exposição, a primeira exposição individual das obras da Márcia, e junto com essa exposição, entre as obras que estarão nessa exposição, estará essa grande obra da qual ela falou, né? Que é essa obra que tem essa relação muito íntima com o livro, né? Então, assim, a gente podia, como ela disse, ter começado pelo segundo livro, mas o dela tinha esse apelo factual e essa data muito marcante, e que para nós também é muito importante, porque é 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil, também o centenário da Semana de 22, quer dizer, tem muita coisa simbólica envolvendo essa efeméride, vamos dizer assim, né? Então a gente achou que era um momento que não podíamos desprezar, né? E algo que a Márcia não falou, mas que ela disse outro dia, acho que numa outra entrevista, e que quando ela falou, eu fiquei pensando, gente, primeiro que a inteligência dela é uma coisa extraordinária, mas uma coisa que a Márcia consegue falar, o pensamento não pensado, né? O que ninguém pensou ainda, ela está falando e ela pensa aquilo e fala naquela hora. E ela falou uma coisa que me marcou muito, que virou um norte para mim, que é o seguinte, que a gente também, e aí sim pode-se dizer que há uma pretensão, né? No sentido do pretensioso mesmo, que sim, a gente tem uma pretensão de que esse nosso pequeno empreendimento seja também o comecinho de algo que faça com que o Brasil se abra mais culturalmente. Porque a Márcia falou uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que o Brasil é um dos únicos países em que só se fala uma única língua. A gente só fala o português. Em qualquer país da Europa, as pessoas têm pelo menos 2 línguas. Então, esse trânsito das linguagens, das linguagens e da língua, ele também é muito importante. Então, é como se a gente também tivesse fazendo, é claro, é pequeno, é local, né, somos nós 3, são os primeiros livros, mas tem uma grandeza nisso, né? Que é de, olha, vamos abrir essa porta aqui. Por que ninguém nunca abriu essa porta para que as coisas transitem, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o livro da Márcia, ele cumpre toda essa função nesse momento, né? Mas aí, para o segundo livro, aí a gente fez uma escolha que eu considero muito impactante e promissora, e da qual a Márcia pode falar um pouquinho. Então, eu tenho um detalhe também que eu queria pegar aí do que a Simone está falando, que é o fato de que a gente vai publicar na França também mulheres que transitam pela França, que podem vir para a França, ou que já vivem aqui na França. Então, é o meu caso, por exemplo, Então, para mim, não vai ser tão difícil fazer um circuito com o livro, fazer esse livro transitar, que é uma coisa importante, e eu me espelho muito
nas experiências que a própria Simone conta de autores dela, de autoras dela, com a nós, autoras que se tornaram grandes autoras e que começaram assim também, fazendo coisas bem miudinhas, pequenininhas, que elas não eram figuras que publicaram... hoje até publicam em editoras muito grandes e importantonas, mas que começaram ali na Nós e que tiveram muito sucesso já na Nós. Aí a Nós vai crescendo, enfim, também com essas pessoas, e fica bacana. Bom, aí acho que o nosso procedimento aqui vai ser muito esse. Então, eu estou aqui, a Kouawa Apurinã é uma mulher indígena, Apurinã, que é uma antropóloga e que está aqui. Eu a conheci aqui, ela veio para cá fazer um doutorado sanduíche. Ela é uma antropóloga que tem 2 faculdades, 2 mestrados, está fazendo doutorado. E a ideia do livro nasceu numa conversa, antes, inclusive, da nossa existir, nasceu de uma conversa em que ela começou a me contar, foi meio parecido com a história do Dororidade, da Vilma Piedade. Você está ouvindo uma conversa e diz, você tem que fazer um livro com isso. Então, digamos assim, a perspectiva editorial, né? Aquilo que faz você ver que ali tem um livro que tem que ser escrito, que tem que ser publicado. E aí, ela me falando dos franceses, aí eu disse, mas você está fazendo uma etnografia aqui na França, você está invertendo os tristes trópicos. Aí eu falei, isso é um livro, e você tem que escrever esse livro. Aí ela disse, é uma boa ideia eu fazer um livro chamado Tristes Nortes. Porque a primeira coisa que ela me disse foi, como os franceses são tristes, o que eu vejo aqui é muita tristeza. E eu disse, você vê a mesma coisa que o Lévi-Strauss viu no Brasil, quando foi lá fazer antropologia dos brasileiros, né? Então você vem aqui fazer antropologia dos franceses. E aí começaram a acontecer coisas, enfim. E ela é uma pessoa que está aqui, e eu acho que o livro dela vai ser muito impactante, não só vai ser impactante no Brasil, mas vai ser muito impactante aqui na França, e vai ser mundialmente impactante, na minha perspectiva, porque ela vai trazer uma coisa muito nova, inesperada. E a Marie Caroline é uma psicóloga, antropóloga, que escreve romances também, que é uma amiga que publicou excelentes livros e que tem um romance. Ela trabalhou na USP durante uns 3, 4 anos e ela adora o Brasil e ela tem um romance sobre São Paulo. Então, é muito interessante colocar esse romance. Ela é uma mulher que fala também várias línguas, mas ela não fala só as línguas europeias, ela fala as línguas, digamos, daquela metafísica da periferia do mundo, né? Ela fala línguas da Índia, ela é uma pessoa que conhece outros territórios. Então, é uma figura também muito a cara da nossa, adorou o projeto, ficou apaixonada. Essas são as nossas primeiras autoras. E o meu livro, muito rapidamente, eu escrevi uma história de uma mulher. Essa história eu escrevi até 2017, entreguei para a editora. É uma distopia. Quando eu entreguei para a editora, era mais distopia do que é hoje. E é a história de 2 irmãs que são torturadas na ditadura militar. Uma é morta na tortura, a outra sobrevive. A que sobrevive sai do Brasil e vive muitos anos fora. Há uma confusão entre as duas de identidades, até que essa que volta redescobre sua vida, sua história, sua família, seu país. E é um momento em que existe um partido feminista e uma pessoa da sua família vive num partido feminista, trabalha num partido feminista, e há uma candidata à presidência da República desse partido feminista. A literatura tem um negócio chamado inconsciente literário, né, gente? A gente adivinha as coisas que vão acontecer. Os meus romances, pelo menos, eles vivem... não só os romances, os ensaios também vão antecipando coisas que... Isso é do ato de escrever. A gente tem... É uma espécie de visão, né? Tem um caráter visionário no texto. E eu acho que isso ainda vai acontecer com a gente, mas enfim, isso é outra história. Mas só para contar para vocês que ele também tem pertinência de conteúdo em relação ao que se passa com o Brasil e com a morte das democracias. Então, é um romance político.
tudo isso. Eu acho que é isso, gente. Eu queria. Eu não sei como o que a gente fala com uma editora nova, se a gente fala para quebrar a perna também, mas eu acho que toda sorte para nossa, que é um projeto maravilhoso que com certeza não precisaria mandar sortes, mas. Fábio, ô, Fábio, deixa eu falar uma coisa, agora que você falou isso. Hum, Eu não quebrei o pé, mas eu dei uma torção. Eu só não quebrei o pé porque eu sou osso duro. É verdade. Eu sou um osso muito duro. Era para ter quebrado, mas não quebrou. Mas torceu que eu tô aqui com fala e tal. Já faz uns 15 dias. Enfim, faz parte. É interessantíssimo, porque o livro dela chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. E quando ela vai começar a montar a exposição, ela se acidenta na rua e está com o pé imobilizado, com uma bota daquelas, etc. E tal, e vai ficar com essa bota até o dia da exposição. Então, assim, são essas coisas extraordinárias. Que aí Vão achar que ela já encarnou. Vão achar na exposição que faz parte de todo o cenário, né? Ela encarnou real. A performance da Márcia tá completa. Uma parte, ela vai fazer uma instalação com uma bota ortopédica perdida. Essa é boa. Mas engraçado. Boa sorte, eu fiquei muito curioso para ver os livros também, parecem ser maravilhosos, mas com certeza a gente vai ter ótimas notícias de vocês em breve, tá bom? Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado, foi muito legal. Obrigado. Delícia de papo, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.